Olá, muito bom dia. Esse acidente realmente aconteceu na última terça-feira, no finalzinho da tarde ali, no bairro Indianópolis, onde foi vítima fatal aí o mestre de obras, o Marcos Lira. Ele tinha 37 anos, um outro amigo dele, que é também pedreiro, caiu na ocasião, né, também, mas ele foi internado aí no Hospital Regional do Agreste. E sobre, né, esse acidente de trabalho, a gente veio até o Ministério do Trabalho aqui conversar com o Francisco Reginaldo, que é auditor aqui do Ministério do Trabalho, que vai relatar um pouco mais, né, passar mais informações para a gente sobre esse acidente de trabalho que ocorreu aqui em Caruaru, no bairro Indianópolis. Francisco, muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Assim que vocês tiveram a informação desse acidente de trabalho, qual foi a primeira providência? Pronto, inicialmente lamentar, né, pela perda da vida desse trabalhador, né, mais um acidente de trabalho fatal e, naturalmente, por falta de prevenção. É o que a gente sempre insiste, sempre divulga. As empresas têm que incutir essa cultura da prevenção. Então, por falta de prevenção, mais um acidente aconteceu, vitimando, né, um trabalhador, levando a óbito um trabalhador e deixando o outro ferido. Bom, em relação ao acidente, nós comparecemos no local do acidente, né, e constatamos que a estrutura de andaime lá montada, ela está totalmente equivocada, né, não obedece os parâmetros previstos na legislação. Então, uma estrutura de andaime que foi montada absolutamente de forma equivocada. O andaime, para ser montado, tem que ser por um profissional habilitado, no caso um engenheiro, onde ele faz o dimensionamento, né, de maneira que a estrutura montada aguente os esforços, a carga, né, submetida pelos trabalhadores. Além disso, esse andaime, essa estrutura de andaime, ela tem que ser fixada à estrutura da edificação do imóvel, né, e isso não foi observado. Verificamos também que esse andaime, também essa estrutura de andaime, não tinha proteção lateral. Além do que, para trabalho em altura, os trabalhadores têm que ser submetidos a um processo de capacitação. Qualquer trabalho em altura, acima de 2 metros, os trabalhadores têm que ser treinados, capacitados. Também esse trabalhador, né, quando trabalha em altura, ele tem que ser submetido a uma avaliação clínica, né, para ver se ele está apto para trabalhar em altura. Então, qualquer trabalho acima de 2 metros tem que ser observado esses parâmetros. Então, por todos esses fatores, né, na nossa avaliação, contribuíram para a ocorrência, né, desse acidente de trabalho, né? E não há que se falar em fatalidade, né, porque fatalidade é quando você observa os parâmetros legais. E isso não foi observado, né, por nós durante a fiscalização. Por conta disso, né, a obra ela foi embargada, ela foi interditada, naturalmente vão ser aplicadas as multas, serão produzidos relatórios circunstanciados sobre as irregularidades encontradas, que serão encaminhados ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Advocacia Geral da União, e também será concedido, né, será entregue um relatório fiscal às famílias, né, aos beneficiários dos acidentados, para que eles promovam as ações judiciais cabíveis. Ô Francisco Reginaldo, aí um outro trabalhador também caiu na mesma ocasião, né? O Ministério do Trabalho tem informações sobre o estado de saúde desse outro pedreiro? Conversamos com o trabalhador, ele está lúcido, ele com a queda que aconteceu de uma altura aproximada de 15 metros, né? Ele fraturou, graças a Deus, esse trabalhador, ele está lúcido, ele fraturou o fêmur, mas ele está bem, está lúcido, né? E o que a gente explica aqui, a gente orienta, que os empregadores, notadamente da construção civil, eles têm que trabalhar com a cultura da prevenção. A prevenção, ela inibe, né, a ocorrência desses acidentes. E na construção civil, 99% dos acidentes que acontecem é justamente por queda, né, por queda de andaimes. Acontece também acidente por choque elétrico. Então, são esses dois tipos de serviços, né, são os vilões, né, em relação à ocorrência de acidentes no âmbito da construção civil. Além disso, né, se restar comprovado que o empregador teve culpa na ocorrência desse acidente, o que é o caso, né, ele poderá responder, né, não só administrativamente, civilmente, mas também no âmbito criminal. Então, não observar as normas de segurança, né, também pode levar os responsáveis, os empregadores, a responder criminalmente, né, sobre esse tipo de atitude.
Ok, Francisco, muito obrigado. Conversamos aqui com o Francisco Reginaldo, ele que é auditor do Ministério do Trabalho, passando mais informações sobre esse caso que infelizmente levou aí à morte de um trabalhador de 37 anos, repetindo aqui o nome dele, o Marcos de Lira. Ele tinha 37 anos, morreu ao cair de um andaime em uma construção no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru. Voltamos com vocês ao estúdio. Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.